hoje trazendo informações para vocês. Sempre bom falarmos sobre a saúde. E hoje eu convidei 2 médicos, estou aqui no SIS-Doce, no Consórcio Intermunicipal de Saúde, Vale do Rio Doce, para falarmos sobre o mutirão que está acontecendo, o mutirão da mamografia, que está acontecendo aqui no consórcio. E eu convidei os médicos radiologistas. Doutora Amanda da Mata, prazer, seja bem-vinda. Obrigada. Doutor Bruno Cardoso, seja bem-vindo. Obrigado. E nós vamos bater um papo para falar mais, conscientizar mais as pessoas sobre o Outubro Rosa. É um tema que, na verdade, né, doutor, nós estávamos conversando aqui, começa mesmo em casa, o autoexame, o cuidado que a mulher tem que ter, já começa com o autoexame. Isso, é importante a gente conscientizar as mulheres sobre o câncer de mama e no autocuidado em relação às suas próprias mamas, né? Todo dia, na hora do banho, apalpar, ver se não tem nenhuma lesão. Quem conhece mais o corpo da mulher é a própria mulher, então é importante ver se surgiu algum carocinho diferente, se vê que o mamilo está invertido, se vê que a pele está com aspecto de casca de laranja. É sempre importante procurar o seu médico. Aqui no SIS-Doce a gente tem ginecologistas que atendem durante a semana toda e fazer sempre os exames de imagem de rotina, que é caracterizado pela mamografia. É o exame que tem a chance de poder reduzir a mortalidade do câncer de mama. Além, né, da mamografia, a consulta periódica, né, com um ginecologista, com um mastologista, não é isso? É interessante ter essa periodicidade, esse cuidado anualmente, né, doutora? Sim, com certeza. O momento da mulher se cuidar são todos os dias, né? Então, através dos exames de rotina, mamografia, ultrassom, preventivo e tudo mais. Esse mês, e as consultas também ao ginecologista, ao mastologista, caso tenha indicação, né, anualmente. Esse mês a gente dá uma priorização, né, um enfoque, um movimento do Outubro Rosa para a mama, pela alta incidência, né, cada vez maior, né, os casos estão tendendo só a aumentar do câncer de mama na população brasileira em geral. Então, assim, a partir dos 40 anos, esse rastreamento anual, né, é indicado, mas lembrar o seguinte, que já de muito tempo vem aumentando também a incidência na população menor de 40 anos, né? Então a importância, igual o Bruno falou, de conhecer seu próprio corpo. A partir do momento que você viu algo que não está o normal do seu corpo, você já sabe, mesmo que tenha menos de 40 anos, procurar, né? Procurar o ginecologista, procurar fazer o exame, a mamografia, o ultrassom, o seu médico vai te indicar qual o melhor caminho, né? A mamografia, lembrando que é o exame de rastreamento, né? Mas qualquer alteração, um nódulo, uma secreção, uma mama mais avermelhada, tá procurando para poder fazer os exames de rotina. Achei interessante, doutora, falar a respeito da idade, porque geralmente as conscientizações falam-se a partir dos 40, procure fazer, mas tem casos que a gente conhece, nós já até entrevistamos também a influenciadora, a Di, né, que aos 34 anos descobriu o câncer de mama. Então a idade não quer dizer, às vezes você já deve ter tido casos até de pessoas mais novas. Com certeza, na casa dos 20 anos a gente já tem alguns casos. Então, assim, cada vez mais tem sido incidente em população mais jovem, né? Então, isso que é importante, é lembrar o seguinte, que tem 10% de carga genética nisso, né, de hereditariedade, mas também tem os fatores de risco de obesidade, sedentarismo, até o tabagismo mesmo, e tudo isso vai influenciar como um todo, né? Então, não quer dizer que porque tem menos de 40 anos que não vai ter, tá, gente? E também não quer dizer que porque a sua mãe teve que você vai ter. Então, por isso a importância desse rastreamento sempre, tá? E de se conhecer seu corpo. É o segundo maior câncer que atinge mulher, né? Depois do câncer de pele. O câncer de pele não melanoma, que é um câncer teoricamente pouco maligno, é o câncer mais comum. Na população mundial, o mais prevalente depois do câncer de pele é o de pulmão, no geral, contando homens e mulheres. No geral. Se a gente for olhar só a população feminina, primeiro é o câncer de pele não melanoma, o segundo é o câncer de mama. Então, vale a pena ressaltar que é um câncer de alta prevalência e que o mais importante é que é um câncer que tem uma alta chance de cura se a gente descobrir o tumor no início. A chance de sobrevida de mais de 5 anos gira em torno de 80% a 90% se ele for descoberto no início. Então não é preocupante, mas se a pessoa ela tem um autocuidado, ela já começa a fazer o autoexame, como vocês falaram. Sim. A questão do autoexame, em casa mesmo, sentiu ali
no Com banho, certeza. né, que tem um caroço, tem algo que tá diferente. Não quer dizer que, igual, fez a mamografia no mês do outubro rosa, já acho que ano que vem não precisa fazer também. Não deu nada, tá de boa, mas não é isso, né? O tecido mamário ele é muito dinâmico, então assim, a gente tem que estar fazendo essa mamografia todo ano para a gente, caso surja alguma lesão, a gente pegar essa lesão no início. E lembrando mais uma vez, é um câncer muito prevalente em mulheres, porém é um câncer que tem um prognóstico muito bom quando descoberto no início, né, doutora? Com certeza, tem uma taxa de cura alta de acordo com o tempo do diagnóstico. E só pegando o gancho no que o Bruno falou, o seguinte, que o nódulo ele só é palpável a partir do momento que ele atinge geralmente em média mais de 1 centímetro. Então quando você palpa um nódulo na sua mama, muito provavelmente ele já tem mais que 1 centímetro. Então qual a maneira de eu diagnosticar antes disso? Exames de rotina. Tá. Vamos falar sobre assim, o cuidado que nós devemos ter com a nossa saúde, que influencia não somente na questão do câncer de mama, num todo, em toda a saúde, que é a prática de esportes, né? Você falou da questão dos fumantes e tudo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque isso também interfere. Com certeza. A prática de esporte, uma alimentação saudável. Isso. A doutora Amanda já falou, cerca de 10% só dos cânceres de mama são genéticos. Às vezes a gente fica preso com a genética, minha avó teve e tal, eu vou ter. Não é sempre assim, só 10% deles são genéticos. Os fatores modificáveis são esses que você acabou de falar. A gente tem que, se fuma, parar de fumar hoje, fazer atividade física, procurar comer menos produtos industrializados, e eu acho que isso tem relação com o aumento do câncer de mama, da incidência. Sabe quando você está conversando com pessoas que as pessoas ficam assim, mas não tem lógica, porque na época do meu avô, não tinha, na época da minha mãe, não tinha tanto caso, por que agora aumentou? Mas é igual você falou, a gente consome, a gente tem muitos hábitos errados. Com certeza. Nós consumimos muito, assim, industrializados, enlatados. E a gente vai comer na rua, nós vamos comer na rua. Com certeza. Acaba comendo. Os diagnósticos também aumentaram, né? Hoje, só no Cisdoce aqui, a gente vai estar fazendo 50 por dia. Então, assim, está aumentando, a prevalência está aumentando porque está sendo descoberto mais câncer de mama. Antigamente, os nossos avós, o pessoal morria e a gente não sabia nem a causa da morte, né? Mas, assim, o câncer, ele sempre teve. A prevalência aumentou por conta dos nossos hábitos de vida, que a gente acabou de falar, e também por conta do mais fácil acesso ao diagnóstico, aos médicos, né? E tem um fator também que a gente pode incluir, que é a exposição hormonal. Então, hoje em dia, como a mulher geralmente ela tende, a grande maioria, né, tende a ter filho um pouco mais tarde, ela tem uma exposição a uma carga de hormônio muito maior antes dessa época. Antigamente, as mulheres tinham filho um pouco mais cedo, né? Sim. Então, isso também é um fator, a exposição hormonal para o câncer de mama. A quantidade de filhos exatamente, também. a quantidade de filhos. Sabe-se hoje que a amamentação é um fator protetor para câncer de mama. Então, interessante, porque eu nunca tive essa informação, esse acesso a essa informação, eu nunca tinha parado para pensar. Sim. Mas é algo que, se você parar para analisar realmente, olha só, a minha avó, a mãe do meu pai, 13 filhos. Sim. Isso. A amamentação, né, a menor exposição, porque, por exemplo, você tem uma mudança do eixo hormonal quando você está gestante, né? Então você tem uma exposição menor ao hormônio que favorece o câncer de mama. Quando você está gestando o bebê, teoricamente você está protegida, entre aspas, do câncer de mama, e durante a amamentação, mesma coisa. Então, se você tiver 10, 12 filhos, você vai ter uma chance menor de ter. Aí eu já pensei assim, eu já parei no segundo, gente, não dá pra ter mais filho. Só pra descontrair, né? Por isso, vale ressaltar que mulheres que tiveram a primeira menstruação muito nova e mulheres que entraram na menopausa muito tardias, ela tem um pouco de chance maior de ter, por causa dessa exposição hormonal. Né? Anos de exposição. Mais anos expostos aos hormônios que podem provocar o câncer. Agora assim, pra gente, né, tá chegando ao fim do nosso bate-papo, assim, muito enriquecedor, inclusive pra mim, que tô aprendendo, a gente acha que sabe muito, mas a gente, na verdade, não sabe muito. É muito bom a gente ter acesso às informações, a gente também alertar outras pessoas, né? Já teve algum caso, assim, que vocês tiveram de diagnóstico que ficou, assim,
Nossa, vários, assim, o que acho que impacta mais a gente é quando o paciente vem mais tardiamente, né, Bruno? Quando são lesões maiores, né? Com já alguns, o que a gente conhece popularmente como metástases, né? Então, assim, tem vários casos impactantes, mulheres muito jovens também, igual a gente já pegou o gancho, já falou também, né? Até mulheres, assim, que nunca tiveram filhos, na faixa etária de 20 e poucos anos. Então, isso é muito, muito impactante pra gente. Fazer esse diagnóstico, né? Então, assim, a gente vê cada vez a maior incidência. Se eu não me engano, a previsão dos casos nesse ano está só aumentando, né, progressivamente, em torno de mais de 70 mil casos de incidência. Nossa, tá? Não de prevalência, de incidência, ou seja, novos casos durante o ano. Então, assim, é um dado bem alarmante, né? Sim, com certeza. Olha isso. Lembrando também que a gente lida com pacientes pós-tratamento, né, Amanda? Com certeza. A gente trabalha no hospital oncológico, então a gente vê todo dia paciente curado também. Então é bom a gente falar sobre esse lado positivo. Com certeza. A gente fica focando só assim, deixa todo mundo. Mas a gente vê, a gente lida, né? A gente faz controle oncológico, paciente 5, 6, 10 anos do diagnóstico de câncer de mama, com uma vida completamente normal. Curada 100%, faz os exames de rotina, porque tem que estar sempre fazendo exame de imagem para ver se não surgiu nada, mas assim, graças a Deus a gente tem tido uma boa resposta, né, aos tratamentos. Com certeza. Eu acho importante, assim, a gente dissociar a imagem de diagnóstico de câncer com sentença de morte, né? Sim. Muitas pessoas têm essa ligação de receber um diagnóstico, já pensar, pronto, acabou. Mas eu acho que tem que fazer essa dissociação, porque isso gera até um medo da pessoa de procurar, né? De fazer o exame de rastreamento. Exatamente. Vou morrer mesmo, se for câncer, vou morrer. Isso, tem gente que chega pra fazer o exame com a gente, muitas vezes a pessoa tá tremendo, não tem nada, mas tá tremendo, não tem essa necessidade, né? Saber que aquilo ali é um exame de rastreamento e se você descobriu sem ter um sintoma, provavelmente é um estágio muito inicial e a chance de cura é muito grande. Isso. Pra gente finalizar, eu queria falar um pouco sobre a questão do tratamento, já que você até introduziu um pouco sobre isso, né, que vocês também fazem esse rastreamento pois é, justamente. Como é que é feito o tratamento? O tratamento ele vai depender muito do tipo do carcinoma, né, do tipo de câncer. Quando a gente descobre algum nódulo, lembrando que nem sempre o câncer de mama ele se manifesta com nódulo, às vezes pode ser uma retração do tecido subcutâneo, às vezes pode ser alguma linfonodomegalia, então nem sempre é nódulo, às vezes pode ser uma retração cutânea, enfim. Depois do diagnóstico, é feito o estudo histopatológico para saber o subtipo do câncer. Então, cada subtipo do câncer vai ser um tipo de tratamento. O tratamento pode ser em casos cirúrgicos, pode ser casos que a gente opta só pela radioterapia, podem ter casos que a gente opta pela quimioterapia e radioterapia junto. O importante o tratamento é individualizado para cada tipo de câncer de mama. E aqui em Valadares nós temos, né, assim, vários lugares que fazem esse tratamento, esse atendimento que está bem tecnológico, bem avançado, né? É importante a gente falar sobre isso também, porque tem gente que fica assim, nossa, o que vai ser se descobrir? Aqui em Valadares tem esse tratamento, tem gente que fala, não, vou ter que ir para Belo Horizonte, vou ter que ir para onde? Com certeza. Aqui a gente tem, né, lugares, mais de um lugar que faz esse tratamento. E lembrar o seguinte, uma coisa importante, nem todo nódulo na mama é maligno, tá? Alguns nódulos são acompanhamento. Quando ele é diagnosticado como um nódulo maligno, através do estudo histopatológico, que é a popular biópsia, tá? Que a gente faz também aqui, faz no hospital oncológico, aí a pessoa vai partir para esse tratamento, que pode ser cirúrgico, pode ter a quimioterapia, a rádio associada, de acordo com cada caso, né? Mas a gente tem essa possibilidade de tratar aqui em Valadares, todos os casos que a gente está falando de acompanhar pós-tratamento, a grande maioria são realizados por aqui mesmo. E lembrar o seguinte, que a pessoa que já teve câncer de mama também e terminou o tratamento, o médico o oncologista já falou, olha, tá de alta, ela vai voltar a fazer o rastreamento anualmente, igual a todas as mulheres, que a chance de ter também continua, tá? Então fica a dica, nosso bate-papo foi muito importante para nos alertarmos, atentar as pessoas da importância desse cuidado. Não é somente no mês de outubro, é durante todo o ano, que a mulher não é somente mulher, porque até a gente conversando aqui antes, você falou também que o câncer de mama atinge homem, né? 1% dos cânceres, né?
Mas existem casos. Então, não só mulheres, né? Então, fica a dica para você que ainda não fez a mamografia. Isso. Nós estamos aqui no programa da Amanda, tô aqui no CISDOS até para falar por quê. Nós temos 39 municípios consociados. Valadares não é, deixar claro que Valadares não é consociado, porque às vezes tem gente de Valadares que eu queria agendar aqui no CISDOS, mas Valadares não é consociado, não faz parte ainda, né? Você que é do município, da região, né, entre em contato com a Secretaria de Saúde do município. Lá você pode agendar a mamografia, agendar ginecologista. Isso. E se é de Valadares, nós temos em Valadares os lugares que atendem, né? Como o hospital também direciona, né? Nós temos serviços aqui, né, de saúde pública também do município para atender a todos. É isso aí. É isso. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui, tirando as dúvidas, falando mais sobre esse assunto, que a gente foi a fundo falar sobre ele, porque quando a gente conversou com a influenciadora, ela falou do caso dela. Ela falou até como um alerta para as pessoas. Com certeza. E é importante falar com dois profissionais que estão ali diariamente, tendo contato diretamente com laudos, com casos, para poder alertar as pessoas, né? Com certeza. Obrigada pela disponibilidade de vocês estarem aqui no programa da Amanda hoje. É isso, foi um prazer. Muito obrigada. E olha, fiquem ligados aqui que nós teremos muito mais informações, notícias, dicas, utilidades. Fiquem sempre ligadinhos aqui. Estamos de volta no programa da Amanda. Neste mês de outubro, finalizando o mês de outubro, não podemos deixar de homenagear as professoras. Tivemos no dia 15 deste mês o Dia do Professor, que é comemorado em todo o Brasil. É uma data sempre lembrada e elas merecem todas as homenagens. Hoje eu estou aqui no Colégio Genoma, no Genoma Start, onde abriu as portas para o programa da Amanda, para bater papo com as nossas professoras. Nós temos aqui a professora Vânia Moraes e nossa coordenadora Janaína Fontaine. Sejam bem-vindas ao programa da Amanda. Obrigada. Hoje nós vamos falar sobre a missão das professoras, dos professores, né? Vamos falar como é que é trabalhar nessa área da educação. São muitos desafios, mas eu tenho certeza que tem muito amor envolvido, né? Você quer começar falando, Janaína, que é a nossa coordenadora, começar falando sobre a missão de ser professora, né? Então, eu vou começar falando, né, especialmente da minha missão, né, que no momento não me encontro na sala de aula, sou coordenadora, né, do Genoma Start, mas que estive na sala de aula por 25 anos, na educação infantil. Eu ia até te perguntar, quanto tempo que você está na área da educação, lecionou por quanto tempo, Janaína? 25 anos. 25 anos, são muitos anos, né? E assim, muitas mudanças, né? Muitas mudanças aconteceram, né? E de quando comecei atualmente, espero que as mudanças continuem acontecendo, porque sempre isso é importante. Desafios, né? Novos desafios. Novos desafios, novas metas, né? Grandes conhecimentos, então isso é muito importante. Verdade. A Vânia está lecionando, né? Tô regente, já mais ou menos 18 anos na área. E é algo assim que eu faço com muito amor, muita paixão, sabe? É a profissão certa que eu escolhi. Eu falo que ser professor tem que amar. Tem que amar. A gente se doa. Eu vejo esse amor que as pessoas têm, que os professores têm pela profissão. É diferente, né? É muito amor, é muita dedicação, é muita empatia, né? E isso é tão importante, Amanda, que eu me tornei professora quando eu tinha 6 anos de idade. Eu entrei na escola, que antigamente falava pré, né, na pré-escola, e nos primeiros dias de aula, minha professora se apresentando com todo aquele amor, com toda aquela entrega, né, que é muito importante o professor ter. E eu olhei para ela e falei, eu quero ser como ela. Que bacana. E a partir daquele dia eu tava para todo mundo, eu vou ser professora. E aí eu consegui ser. E eu vou falar uma coisa, Jana e Amanda, essa história, né? Professor não é só professor. Professor é psicólogo, é médico, né? É dentista, é tudo um pouquinho, sabe? Que eles trazem pra gente, tudo um pouquinho, a gente tenta resolver.
São problema de casa, que traz aqui, que quer compartilhar com o professor que está ali tanto tempo, né? Tantos dias da semana, a tantas horas do dia. Eu falo para eles que aqui é a segunda casa deles, não tem como, né? Por isso que eu trouxe este tema hoje para o programa, para falarmos sobre essa profissão, porque eu sei o quanto é importante eu, como mãe, saber, né? Igual você está falando, que atua não só na educação, tem muita coisa envolvida, né? Então, assim, eu como mãe, sabendo que tem pais, tem, né, professores, tem mães que estão aqui nos assistindo, que sabem da importância, e é bom nós do lado de cá valorizarmos essa profissão, né? É importante que a gente fale sobre isso. Isso. Ter esse diálogo, ter essa parceria com a família, com o professor, com a escola. Isso é muito importante, porque, na verdade, né, como a Vânia falou, segunda casa, né, é um momento onde que as crianças passam uma boa parte do dia, né, e assim, é aquela entrega mesmo que as crianças têm em relação ao professor. Determinadas situações, talvez, são divididas com o professor e muitas vezes não em casa. Então, assim, quando também se estreita esse laço de afetividade, isso é muito importante para o crescimento, desenvolvimento e até mesmo para a aprendizagem da criança. Então, assim, acaba que é o que a Vânia falou. Vira psicólogo, vira tudo, de entendeu? Tudo um pouco, é um né? pouco. E a gente tem que procurar também, casa, família, família, casa, a gente andar alinhados, né? Um ajudando, segurando na mão do outro para no final dar certo. Porque o nosso principal objetivo é o quê? É a criança, é o aprendizado. Não só o aprendizado, né? Na verdade, é o acolhimento como um todo, né? Assim, tanto em relação à criança quanto em relação à família. E a parceria mesmo. Nós estamos aqui para acrescentar, para ajudar. Né? Muitas vezes pode ser confundido, mas lá na frente o pai retoma e fala: me desculpa, muito obrigada, né? Nossa, se não fosse por você eu não teria conseguido perceber, ver, entender, né? Então, esse reconhecimento é muito importante. Isso é muito importante. E é o que faz tão bem a gente, né? Reconhecimento. É isso que... E não precisa ser grandes coisas, né? Coisas simples, né? Assim, coisas muito simples. E o professor, ele é movido mesmo por isso, pela simplicidade. Pela simplicidade. Isso é muito importante. E assim, é a simplicidade e a gratidão, né? Porque o professor é um ser humano muito grato pelas mínimas coisas, né? Pelo pouco que acontece. É uma criança que antes não sabia uma determinada letra, hoje ele sabe. Ele fala: oh, meu Deus, muito obrigada. Eu tô terminando o dia de hoje assim, sabe? Com a missão cumprida. Ontem ela não sabia, mas hoje sabe. Bom, né? Isso é muito importante. Porque você sabe o impacto que isso vai causar no futuro daquela criança. Hoje, a educação, agora falando um pouco sobre a educação, a importância da educação hoje. Há muitos anos, antigamente, né, a gente já tinha uma educação. Hoje foram muitas evoluções, muitas mudanças, sabemos, né? A gente acompanha, a gente está aqui dentro de um colégio que é super tecnológico, super antenado, que o Genoma é antenado. Tem assim, muitas disciplinas que a gente vê que é do dia a dia, já pensando até no futuro das crianças. Com certeza. Né? Minha filha, ela é aluna do colégio, eu fico vendo assim, já despertando a veia até do empreendedorismo nela. Ela tem 10 anos, ela está no 5º ano e já fazendo projetos, já pensando no futuro. E eu acho que é isso. Né? A educação, ela é importante demais para a formação das crianças, a formação dos adolescentes. Então, eu acho interessante, assim, tem que ser realmente destacada essa profissão, né, no mercado, tem que ser valorizado, porque é isso, tá lidando com o futuro, né, de jovens e adultos. Isso. É o pontapé inicial. É o pontapé inicial. Para tudo que for para a vida, futuro, né? Pra vida. Então, a profissão em si, o papel do professor, ele sai desse lugar de só quem ensina, né? Só quem ensina o técnico, né? A leitura, a escrita, né? Escrever, ler, sai desse universo. E ele vai para um universo muito mais amplo, que é do crescimento da pessoa como um todo, né? Então, o professor, ele tem esse Abre olhar o campo de visão, né? Sobre a criança, sobre a família, né? Esse crescimento que é amplo mesmo. Então, muitas vezes, quando a gente está num processo de avaliação, né? Que não é só a avaliação, o papel, né? O que a criança consegue produzir ali naquele momento, mas também como é aquela criança no dia a dia, Sim. a sua fala, o seu comportamento diante das situações. Então, assim, tudo isso o professor tem que estar preparado para ele poder, né, atuar, saber como atuar e o que fazer.
E eu queria que vocês falassem um pouco assim, são tantos anos de carreira, né? Você há 25 anos e há 18 anos. Percebendo assim, realmente quanta evolução na educação. Nós podemos perceber, eu, né, com 37 anos, hoje eu vejo que da minha época foi de um jeito, hoje na escola da Laura, dos meus filhos, é outra coisa, pensando, porque tem que acompanhar as atualidades, acompanhar isso. A evolução. Ritmo. É outro ritmo, É outro né? ritmo. Antes não se podia, o aluno não podia falar a opinião dele, tinha que aceitar aquilo e pronto, não. Hoje agora é um bate-papo, entendeu? É um aprendizado tanto de lá como daqui, entendeu? A gente ouve uma muito, troca, né? A gente ouve muito, a gente, né, nos estudos, né, nas buscas que a gente, quanto professor, a gente encontra muito a criança quanto protagonista, né? Então, assim, a escola se prepara para receber as crianças, né, de uma forma geral, mas o foco da aprendizagem está na criança. Então, assim, dependendo do nível que aquela criança ou a turma se encontra, precisa ser mudado tudo. Não tem como a gente continuar da mesma forma que foi esse ano, atuar o ano que vem. A turma é outra, as crianças são outras, é um ano que se passou, muita coisa aconteceu no mundo, entendeu? Então, a gente precisa estar sempre nesse crescimento constante. Essa evolução, né? Acompanhando, né, essa evolução. E eu vejo assim, falando um pouco sobre a mudança até assim, das crianças, né, de antigamente para as crianças de agora. Estão mais tecnológicas. A gente pode perceber que isso também influencia, né? Sim, tanto para o positivo quanto para o negativo, né? E aí, mais uma vez, a família e a escola, Sim. né? Alinhados, a gente consegue transformar, né, o que poderia não ser tão bom em coisas que realmente são boas. Hoje eles estão mais, eu acho, curiosos. Antigamente, eu não era assim, eu era sabe? A gente tinha Na mais, minha, né? aprendi aquilo, tava bom. Hoje não. Eles parecem que têm a sede. Não, mas eu vi isso lá, professora, e A entendeu? informação tá chegando mais rápido até a eles. Às vezes tem coisa que eu falo assim, ué, mas já tá, ué, que isso? Eles falam, eles me ensinam. Ué, não, professora, a senhora tem que acessar aqui. Você fala, gente do céu. Então, assim, eu vejo, né, por exemplo, às vezes quando é ano de Copa, as crianças têm aqueles álbuns, trazem os álbuns, Sim. né, fazem coleção de figurinhas. Gente, na minha época era simplesmente colar aquelas figurinhas. Hoje os meninos, eles sabem o idioma, o nome do jogador. Sabem falar. Sim. Um jogador alemão. Como que eles chamam? Fulano de tal. Eles falam perfeitamente. Então, assim, qual país, qual time que ele joga, esse time fica em qual país, fica localizado onde no mapa mundi, tá entendendo? Entre um país e outro. Então, assim, é muito. As possibilidades de aprendizagem realmente com a tecnologia cresceram muito. Cresceram. E assim, é muita informação, né, para as crianças, né? Muita informação hoje, assim, é até difícil de controlar tudo isso, né? Mas eu acho que o bom professor, ele não deve controlar. Isso tem que ser assim, isso tem que servir de alimento. De incentivo. Alimento para o professor, porque cada dia é um novo dia. Entendeu? Então, assim, acabei de dar a minha matéria hoje e pronto, amanhã vai ser... Não, é uma nova coisa, porque quando a gente termina a aula, é um novo desafio para o outro dia. Fulano fez essa pergunta, ciclano fez essa, eu anotei, amanhã eu tenho que trazer as respostas para ele. Vamos voltar, gente, naquele assunto que nós conversamos naquele dia. Às vezes a gente programa a aula, amanhã, esse capítulo, esse assunto, chega na hora, o assunto novo surge na sala, você fala, peraí, isso aqui vai ficar para outro dia. Fica aqui no cantinho que nós temos que resolver. Porque até vocês também querem saber mais. E até mesmo para saber o nível que as crianças estão e saber mesmo como que a gente vai, né, se comportar, como que vai ser, o que a gente vai trazer, né, e isso serve de estímulo para o professor, né, que realmente tem compromisso com aquilo que ele escolheu, que ele gosta. Eu costumo dizer que muitos professores, eles não escolheram, a educação que escolheu eles. Que bacana, é igual nós falamos no início, é uma missão. Eu acredito muito em missão. Eu vejo o médico como uma missão de cuidar, de salvar vidas. Eu vejo o professor como uma missão. Eu vejo que cada um, né, na sua área de atuação, ela tem uma missão. Sim. E o professor, eu acredito muito que seja mesmo uma missão, né, de ajudar e de formar mesmo o futuro, né, assim, contribuir para o futuro da sociedade, o futuro das pessoas, né?
E isso é tão importante porque a gente também vê assim, grandes universidades, né? Nos primeiros dias de aula, quando o aluno chega nas universidades, alguns professores, principalmente na matéria de filosofia, às vezes de psicologia, né? Que todos os cursos geralmente nos primeiros períodos têm. E assim, professores que buscam o resgate escolar dessas crianças, que eles façam um memorial escolar. Olha como que isso tem tanto impacto, né? Então assim, dali se tira tantas coisas e relembrar a gente quanto, né, um aluno que passou pela escola, relembrar todo aquele processo, eu acho que contribui também para finalizar aquele, né, para terminar aquele profissional lá, né, assim, naquela universidade, concluir com honra aquele curso. Nosso bate-papo tá muito bacana, né? É tão bom porque eu mesma vou relembrando ali, assim, da minha época, hoje eu vendo a época da minha filha. É muito bacana. E assim, agradecer a vocês pela disponibilidade de estar aqui batendo um papo, falar um pouco sobre o trabalho de vocês, contar um pouco da rotina, né? Desse tempo que vocês estão nessa profissão. Eu achei que era um tema assim que eu realmente tinha que falar sobre. É uma data que uma vez no ano a gente comemora, então nós temos que falar mais sobre ela, né? Isso. E falar e muitas vezes lutar para que a gente mesmo consiga o nosso próprio espaço, né? Não esperar muito, né? Pelo governo, por grandes coisas, fazermos realmente como missão. Isso aí, queria que vocês dessem, eu queria que vocês dessem assim, uma palavrinha para os pais, para as crianças, para os alunos, né, assim, que estão nos assistindo. Assim. Bom, quero agradecer, né, a todos vocês e saber que eu, Vânia, trabalho naquilo que eu amo, que eu gosto. E acreditem na educação, sabe? Eu acho que ela é o começo de tudo. Um abraço. Obrigada. Eu queria agradecer a toda a equipe, né, dessa escola, que é uma escola maravilhosa, a todas as famílias, pelo respeito, pelo carinho, e dizer que nós somos muito felizes trabalhando aqui. Ai, bacana. Sucesso para vocês. Obrigada. Muito obrigada por terem aceito o convite, viu? E olha, continue aí nessa grande missão, cuidando dos nossos filhos, né? Com certeza. E parabéns para vocês. Obrigada. Muito obrigada. E olha, este foi o programa da Amanda, né, fechando com chave de ouro aí mais um dia, né, comemorando o Dia do Professor. Então fiquem ligados aqui. Na próxima semana nós voltamos com mais informações, mais notícias, tudo que acontece em Valadares e toda a região. Fiquem ligados aqui toda quinta-feira, às 18h30, e aos sábados nós temos reprise 1h30 da tarde. Aguardo vocês.